Então, vamos lá. Vamos fazer agora a estrutura de repetição for. Ela vai ser apresentada aqui embaixo. Num único arquivo, num único programa, nós vamos fazer com while, com for e depois com o do while. Então, vamos só fazer uma mudançazinha aqui. Será apresentada a tabuada do número utilizando a estrutura de repetição while. Legal. Eu vou pegar esse mesmo texto aqui, falta um ponto e vírgula. Vou pegar esse mesmo texto aqui e vou colocar aqui embaixo. E aqui vai ser estrutura de repetição for. Aqui eu vou pôr um HR, só para traçar uma linha horizontal. Bom, então vamos lá. O que é importante a gente entender aqui? Ó? Não importa qual é a estrutura de repetição. For, while ou do while. O que nós temos que entender? Em primeiro lugar, que a estrutura de repetição ela tem que ter um número finito de execuções. Portanto, este pacote de código aqui, que são as instruções que estão sendo executadas quando, de cada uma das rotações, vamos assim dizer, da estrutura de repetição while, o número de execução dessas instruções tem que ser finito. Como é que a gente controla esse finito? Uma variável, que no caso foi a variável i, ela tem um valor inicial, ela tem uma condição de parada e ela, em algum momento, ela tem alteração do seu conteúdo. Ela tem que ter um valor inicial. Por quê? A condição de parada, que é essa daqui, ela vai fazer com que a gente compare, a gente não, né? A aplicação compare o conteúdo de i com um determinado valor, que é 10. Portanto, eu tenho que dar um valor inicial para a variável i, nesse caso. E por que tem que ter uma alteração? Por que tem que ter uma alteração que está sendo feita aqui embaixo? Porque se o i não mudar de valor, a condição vai ser executada eternamente. Ela vai ser executada eternamente. Então, esses três, quem tiver aí com caderno, caneta, anotação, tudo isso, toda a estrutura de repetição tem que ter um número finito de execuções, não pode ser infinito, e ela vai trabalhar, a estrutura de repetição vai trabalhar em cima de três fatores. A variável tem que ter um valor inicial, tem que ter uma condição de continuidade e a variável tem que ser alterada, modificada em algum momento. Aqui embaixo, só para exemplificar, eu vou fazer, antes da gente partir para a próxima, eu vou fazer o seguinte. O que aconteceria se eu começasse a aplicação com i valendo 11? Então, enquanto o i for menor ou igual a 10. Não é, o i está valendo 11. Ele nem vai entrar aqui na estrutura de repetição while. Ao executar, olha lá o que aconteceu. É que está faltando aqui, não está faltando nada, está certinho, aqui eu mudei o texto. Será apresentada a tabuada do 5 utilizando a estrutura de repetição while. Ela deveria estar sendo apresentada antes do fim, mas ela não está sendo, porque a inicialização da variável foi feita com 11 e a condição de continuidade é i menor ou igual a 10. Quer dizer que ela não entra nenhuma vez, ela não foi executada nenhuma vez, já caiu direto aqui embaixo, ó, fim da apresentação. Foi isso que aconteceu. Então vamos corrigir aqui. Tá. Novamente, antes de nós seguirmos, eu vou aproveitar esse i recebe i mais 1 para relembrar, porque eu sei que eu já ensinei isso aqui para vocês em algum outro momento, provavelmente no ano passado, se eu não estou enganado, pré-incremento e pós-incremento. Até o Ricardo perguntou, mas a gente vai pegar e explicar para todo mundo aqui. O que nós queremos é fazer o seguinte, ó, i recebe i mais 1. Como é a leitura correta dessa instrução? A gente não deve ler i recebe i mais 1. A gente deve fazer o seguinte, ó. O conteúdo da variável i
acrescido mais 1 é armazenado na variável i. Essa é a leitura correta que a gente tem que fazer. É como se, eu não tenho como, é como se isso daqui não fosse lido, e a gente faz assim, ó, i mais 1, tá, o que eu faço? I mais 1, por exemplo, 5 mais 1, 6. O que eu faço com isso? Armazena na variável i. Essa, só um minutinho, gente. O Cristiano, tá me ouvindo? Tá me ouvindo no Teams? Vocês estão me ouvindo? Por favor, alguém dá o retorno, que eu acho que eu desabilitei meu som aqui. Tô Por te favor. ouvindo, normal. Tá legal, tá Eu ótimo. tô te ouvindo. Tá jóia. É que eu apertei uma tecla aqui de desabilita o som. Então, vamos lá. Só para a gente fechar essa etapa. Então, a leitura correta deveria ser... A interpretação tem que ser assim na marra. A leitura correta deveria ser assim, ó. A gente meio que ignora isso no primeiro momento. I mais 1. Então, supondo que I está valendo 5, 5 mais 1, 6. Certo? O que a gente faz com esse 5 mais 1, 6? Armazena na variável i. Essa tem que ser a leitura que a gente faz. No entanto, existem dois recursos, na verdade são 4, mas eles têm a mesma estratégia, que nós poderíamos, ao invés de colocar i recebe i mais 1, nós poderíamos utilizar assim, ó, i, a variável i, mais. Ou mais, a variável i. Esse daqui, mais i, ele vai se chamar pré-incremento. Esse i++, ele vai se chamar pós-incremento. Bom, o que nós temos que entender é o seguinte, o resultado final é o mesmo. Então, vamos supor, se i estivesse valendo 5, o resultado final disso é 6. E o resultado final disso também seria 6. O resultado final. No entanto, duas operações estão sendo feitas aqui. É como se fosse essa situação. O que o pré-incremento faz? Pré-incremento, primeiro incrementa e depois utiliza o valor de i. Tá? Então, deixa eu exemplificar isso daqui bem passo a passo para vocês, porque é importante entender. Eu vou tirar isso aqui desse contexto, eu vou deixar assim, e vou explicar embaixo, na programação, aqui, ó. Então, vou fazer o seguinte, ó, acompanha aqui comigo aqui embaixo. Deixa eu dar um formatar, legal. Vamos dizer o seguinte, ó. A variável i tendo o valor 3. Tá? Então já apresentou lá em cima, tá? Tá. O que acontece se eu der um mais i? Vai aumentar, incrementar o valor de i em 1, vai passar para 4. Agora, o que aconteceria se eu colocasse assim, ó, apresente mais i? Depois eu vou fazer a mesma coisa embaixo, ó. E vou dar um eco para a gente entender a diferença entre as duas. Tá. E aqui eu vou pôr uns BRs, deixa eu pôr uns HRs aqui para a gente pular de linha, tudo, para ficar bem apresentável na hora que for visualizar. Então, vamos lá. I vale 3, certo? Apresente mais i. Então, o que está sendo feito aqui? Um pré-incremento. Então, primeiro, o i vai ser incrementado e depois ele vai ser apresentado. Tá? Então, vamos lá. I vale 3. Apresente mais i. O que vai ser apresentado aqui? 4, porque é um pré-incremento. Primeiro incrementa e depois apresenta. Agora, aqui embaixo, i está valendo 3. E eu dou um eco
I mais mais. Isso chama um pós-incremento. Primeiro apresenta o I e depois incrementa. Portanto, o resultado deste exemplo aqui em cima, o resultado desse vai ser 4. Primeiro é pré-incremento. Primeiro incrementa, depois apresenta. Aqui embaixo, o resultado é um pós-incremento. Primeiro apresenta, depois incrementa. Vamos dar uma olhadinha aqui, só atualizar e alguma coisa. Ah lá, ó. Esse é o resultado. Ó. Primeiro incrementa, depois apresenta. Apresentou 4. Aqui embaixo, primeiro apresenta, depois incrementa. Por que que isso é importante e que diferença que isso daqui vai fazer? Se nós quisermos simplesmente, como o Ricardo colocou, ó, colocar I mais mais lá em cima, não tem problema nenhum. Ou mais I também, só não pode ser os dois, né? Senão ele vai aumentar 2 vezes. Não tem problema nenhum. Mas ele vai impactar na nossa próxima estrutura de repetição. A gente vai ter que entender se a gente quer um pré-incremento ou um pós-incremento. Então, a ideia é a seguinte, vou apagar tudo isso, porque tudo isso está sendo gravado também, vocês vão poder depois acompanhar, e nós vamos ver como apresentar a tabuada utilizando a estrutura de repetição for. A gente já sabe, vamos lá no material, a estrutura de repetição for. Aqui tem exemplos para vocês verem depois, mais exemplos, inclusive, olha lá, com não estou usando nem pré-incremento, nem pós-incremento. Agora, primeiro eu apresentei o do while e depois o for. Então, eu vou descer, depois a gente sobe, deixa eu chegar no for aqui. Aqui, ó. Estrutura de repetição for. A estrutura de repetição for, ela tem 3 argumentos, que serão chamados de expressão 1, expressão 2 e expressão 3. A expressão 1 inicializa o valor. Então, lembram-se que eu disse o seguinte, quando nós formos montar uma estrutura de repetição, nós temos que dar um valor inicial, uma condição de parada e alterar o valor para que essa condição de parada, em algum momento, ela seja atingida. Então, são 3. Um valor inicial, uma condição de parada e alteração do valor. Então, aqui, o que nós temos? A expressão 1, que vai ser colocada aqui, é o valor inicial, que no nosso caso vai ser 1. A expressão 2 é a condição de parada, ou de continuidade. E a expressão 3 é o que vai acontecer com a variável, se ela vai aumentar de valor, se ela vai diminuir de valor. Portanto, todo o raciocínio que nós utilizamos lá no while, nós vamos usar no for agora, aqui dentro. Então, for, primeira expressão, segunda expressão, terceira expressão. Vamos construir isso daqui. Então, vai ser aqui, ó, um for. Então, vai ter uma primeira expressão. Deixa eu ajustar aqui o código. Então, qual vai ser a primeira expressão? O valor inicial. Então, eu pego esse I recebe 1 e ponho aqui dentro. Ó. Qual que é o valor inicial? I recebe 1. Ponto e vírgula. Qual é a condição de continuidade? Isso vai ser executado enquanto o I for menor ou igual a 10. É a segunda expressão. E qual é a terceira expressão? É o que vai acontecer com a variável I. E nesse caso, o que a gente tem que fazer? I mais mais ou mais I, tanto faz. Porque eu não estou precisando, eu não estou apresentando nada, eu só estou incrementando. Então, dessa forma, nós construímos a estrutura de repetição for utilizando os mesmos conceitos que nós utilizamos na estrutura de repetição while. Então, para I valendo 1. Enquanto I for menor ou igual a 10, sendo que esse I vai aumentar de 1 em 1, aqui dentro eu coloco o que eu quero que aconteça. E aí essas 3 instruções serão colocadas aqui dentro. E vem uma observação. Por que que lá em cima, no while, a gente tinha aqui, ó, que alterar o valor de I, e aqui no for,
Não precisamos alterar o valor de I, porque ele já está sendo alterado. Opa, desculpe, ele já está sendo alterado aqui, ó, no terceiro argumento. Então, esta instrução aqui, que eu estou marcando agora, que eu estou destacando agora, ela está aqui atrás, ó, aqui no terceiro argumento. Feito isso, se tudo der certo, não tiver nenhum erro, a gente vai ter. Deixa eu colocar aqui, ó, fim da apresentação da tabuada e vou apresentar mais um HR. Vamos ver se tudo isso daqui deu certo. Olha lá. A única coisa que faltou foi pôr um BR aqui, ó, no for, porque o 1V5 ficou aqui, ó. E aí ele foi até o 5. Onde que nós vamos colocar? Aqui, ó. Faltou um BRzinho aqui, que é essa daqui. Vou copiar e colar. Tá? Então, explicamos aqui como é que funciona a estrutura de repetição for. Voltando para cá, alguém tem alguma dúvida? Levanta a mão. Clica aí no levantar mão. Deixa eu ver. Nenhuma dúvida, tranquilo. Então, o mesmo esquema de trabalho. Estou encerrando essa segunda parte da gravação, depois vai ficar disponível aqui no chat e também no YouTube. E vocês têm uns minutinhos, mais ou menos uns 15 minutos, para poder produzir essa segunda parte. É dar continuidade, né? Nós paramos aqui, ó. Eu vou até deixar selecionado assim. Nós paramos aqui e a gente vai fazer agora, na continuidade, a gente vai fazer a parte de baixo, tá? Então, eu só vou encerrar a gravação e voltamos daqui a pouquinho.